Poderoso esse nome é. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Amém? Assim diz o Senhor, essa é a palavra dele. Diz que um pastor foi procurado por uma ovelha preciosa. E essa ovelha disse para o pastor: pastor, eu estou com um problema, preciso da sua ajuda. Eu quando ganhava R$1.000, pastor, eu dizimava de 100. Tranquilo. E aí Deus me abençoou e eu passei a ganhar 4.000. E dizimei R$400. Também muito tranquilo, pastor. Mas aí Deus me abençoou grandemente e eu passei a ganhar R$20.000. E agora eu estou com dificuldade de dizimar R$2.000. Estou achando que é muito. O senhor pode orar por mim? E o pastor disse: claro, meu filho, vamos orar. E o pastor orou: Senhor, eu te agradeço para a vida dessa ovelha e peço que o Senhor faça ele voltar a ganhar R$1.000. Obviamente ele arregalou os olhos e disse: não, pastor. Ele falou: não, meu filho, porque era fácil dizimar quando ganhava 1.000, então eu não quero que a prosperidade seja um problema na sua vida, então vou pedir que Deus volte para você ganhar R$1.000. Isso é uma brincadeira, parece que talvez isso não seja uma verdade para nós, mas foi a verdade para um pastor nos Estados Unidos, em que de fato eu transformei o dinheiro aqui em real, mas foi em dólar, e a coisa começou a ficar complicada, porque aquele homem começou a ser visitado por aquilo que nós chamamos de necessidade, ganância ou semente. Como você vê o dinheiro? Como você encara essas verdades bíblicas que o apóstolo Paulo nos diz nessa noite? E vou ler de novo, no capítulo 9, verso 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Nós temos aqui 3 palavras que a gente pode trabalhar nessa noite: necessidade, ganância ou semente. E ganância é uma palavra que é traduzida pelos antigos como avidez. Avidez para o povo grego e na antiguidade bíblica significa pleonexia. Pleo de pleno, nexia de desejo. E eles entendiam que pleonexia e avidez é ter mais e querer mais. Estender a mão para pegar mais do que foi destinado. Avidez é cobiça. E cobiça para o mundo antigo é doença. E procura compensar a falta do ser. Traduzindo, quando nós não somos, nós queremos ter. Quando nós somos vazios na nossa essência, nós colocamos o nosso ser nas coisas e nos tornamos ávidos. Certa feita eu vi uma gravura numa das revistas que lia de um macaquinho que, olhando no buraco, viu uma banana, e ele enfiou a mão para pegar a banana e segurou a banana, mas a mão não saía. E ele ficou ali por anos preso, porque não queria largar a banana, e a mão não saía segurando a banana por causa do desenho do punho. Era só tirar, largar a banana e passava a mão. E ele morreu ali por conta da sua ganância, por conta da sua avidez, por conta do seu desejo. Pelo fato de não sermos realmente
pelo fato de não podermos desfrutar o puro ser, substituímos o ser pelo haver. Achamos que as pessoas vão gostar da gente pela marca da roupa, pelo tipo de celular, pelo carro que temos, pelas posses. Necessidade é o que dispomos no coração para a nossa realidade, que pode ser distorcida pela avidez. E semente é o que Paulo nos traz nessa noite através da sua santa palavra que ele nos coloca. Vamos ver o capítulo anterior. Nós lemos o capítulo 9, verso 6. Abra comigo a sua Bíblia, então, nesse livro de 2 Coríntios, que nós lemos, mas vira e vamos para o capítulo 8, onde Paulo começa a sua conversa com a igreja. Paulo, no capítulo 9, verso 6, diz que dinheiro é semente. E usa a alusão de que se nós plantarmos pouco, nós colhemos pouco. Mas ele começa essa conversa no capítulo 8, onde ele começa descrevendo que contribuir não é prerrogativa do rico, mas dos crentes. Capítulo 8, verso 2. Ele diz, no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está dizendo que como eles eram transbordantes de pobreza, essa transbordante pobreza deles se transformou em transbordante generosidade. Paulo então mostra para a gente que contribuição não é prerrogativa de rico, mas de crente, de gente que tem um coração transformado. Verso 7 do capítulo 8. Segunda coisa, contribuir é caráter cristão, como qualquer outro caráter do cristão. Todavia, verso 7, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Os caras eram bênção na fé, os caras eram bênção no conhecimento, os caras eram bênção na dedicação completa, eles eram bênção no amor um pelos outros. E Paulo diz, agora sejam bênçãos em dar dinheiro, em contribuir, porque contribuir é um caráter cristão como fé, conhecimento, dedicação, amor e tantos outros. Terceiro, verso 8. Contribuir é um ato de amor. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Eu não estou dando uma ordem para vocês contribuir, mas eu estou apenas checando se de fato vocês amam como diz que amam. E se vocês amarem como vocês diz que amam, eu vou ver a contribuição de vocês. Vocês vão ofertar, vocês vão dizimar. É o que Paulo está nos dando a ideia no texto. Quarta coisa, contribuir é um esforço proporcional ao que se tem. Verso 11. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Paulo então fala que não é para dar fora do que vocês têm. Paulo diz que é para dar conforme vocês têm. Paulo diz que eles transbordam em generosidade porque eles querem contribuir. Eles estão ávidos por dar as coisas. Mas Paulo diz que seja na proporção. Eu não quero que vocês deem a roupa e saiam pelados. Eu não quero que vocês deem um carro e saiam de ônibus. Eu não quero que vocês deem o dinheiro do bolso e saiam com fome. Eu quero que vocês deem na proporção. Na medida que vocês são abençoados, vocês são fiéis em contribuir. É isso que Paulo está dizendo. Quinta coisa. Contribuir é boa vontade, não inveja. Verso 12. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Paulo então está levantando, provavelmente ele tinha em mente o que aconteceu na igreja primitiva, porque contaram para ele. Paulo não era convertido naquela ocasião de Ananias e Safira. Lembra do casal? Casal abençoado, que deu porque todo mundo estava dando,
que deu porque não podia ficar de fora, não deu porque tinha um coração na igreja, não deu porque amava o apóstolo Pedro e todos os outros apóstolos. Ananias e Safiras não contribuíram porque eles acreditavam que eles faziam parte da igreja, que aquilo fazia parte da sua história. Eles contribuíram porque todo mundo contribuiu. Sabe aquele momento? É que a gente não tem isso aqui. Você vira à frente no gasofilácio, né? O nome desse vaso aqui é gasofilácio. Nome estranho, né? É uns negócios assim. Esse aqui é simples, é feito de jornal. Isso aqui é jornal, tirinhas de jornal que foram pintadas, foram feitas. Nós não temos o hábito de você vir à frente e trazer oferta, mas imagina numa igreja pequenininha que todo mundo se conhecia e o apóstolo Pedro tinha dito assim: vão ver quanto vocês podem contribuir. E eles disseram assim: nós vamos vender tudo. Nós vamos fazer uma oferta generosa aqui para os nossos irmãos. Então, todo mundo que tem alguma posse, alguma propriedade, nós vamos vender tudo, não vamos ficar com nada e vamos entregar. Ananias e Safira sentado disse: bem, pegou para nós vamos ter que dar também. E aí, imagina a conversa de marido e mulher, aquela tretinha de marido e mulher, né? Imagina, pode imaginar o Ananias dizendo: bem, agora os homens estão indo lá na frente, como é que a gente faz? Cala a boca, fica quieto. Mulher sempre chamando a atenção do marido, né? Eu fico sempre com essa imagem na cabeça. Uma conversa dessa. Depois de tanta conversa que nós tivemos ontem ali, alguns casais lá em casa contando as tretas, eu disse: pô, o negócio Eu fiquei com isso na cabeça, assim, fiquei imaginando, será que isso aconteceu com Ananias e Safira? E todo mundo levantando e colocando aos pés dos apóstolos de Pedro toda a sua grana, toda a sua oferta, e aí o Ananias dizendo: mulher, eu vou lá porque os homens já estão olhando para mim aqui. A Macholândia já está de olho em mim aqui, eu vou lá. E a Safira dizendo: não, mas você vai. Se você for, você não dá tudo, você segura um pouco. Segura porque a gente precisa ter alguma coisa. E eles fizeram assim. E o texto sagrado diz que eles o quê? Voltaram para casa felizes, comemorando e dizendo quão grande bênção foi o culto. O que eles fizeram? Morreram. A Bíblia diz que eles morreram aos pés de Pedro. Por quê? Porque eles não estavam dando como Paulo diz que é para ser dado. Com alegria, com singeleza, com disposição. Eles estavam dando por inveja, eles estavam dando não porque eles faziam parte da igreja, mas porque eles não queriam ser envergonhados e que eles não queriam ficar mal na fita. E deram metade, seguraram a outra metade, mentiram ao Espírito Santo. Sexta coisa, contribuir é para nivelar, criar igualdade. Verso 15 do capítulo 8. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Paulo faz uma citação de Êxodo 16, verso 18, sobre o maná. Deus mandou a provisão e disse: não guardem, não segure, pegue aquilo que vocês precisam e comam, porque amanhã eu mando mais. Paulo então está citando a ideia de que Deus sustenta o seu povo e que estava usando a contribuição da igreja de Jerusalém, estava usando esse momento de 2 Coríntios para abençoar o seu povo, e a contribuição é para nivelar, criar igualdade entre o povo de Deus, para que ninguém tenha falta e para que ninguém tenha exagero. O que o apóstolo Paulo então quer nos ensinar, além da verdade do Evangelho? Eu não tenho dúvida que Paulo quer que eu e você sejamos abençoados nas finanças. E Deus quer que você seja próspero na sua vida financeira. Mas tem um caminho a ser trilhado. Isso não é apenas com o seu trabalho braçal, não é dobrando as suas horas de trabalho, mas é acreditando nas promessas e nas bênçãos do Senhor, das quais eu quero mostrar a vocês em três pontos apenas. Primeiro, voltando para o capítulo 9, verso 7. Tudo começa com o coração. Olha o que Paulo diz no capítulo 9, verso 7, depois do texto que nós lemos como base dessa noite. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Vamos ler esse verso junto? Você consegue ler comigo? 1, 2, 3.
Quem dá por obrigação, sabe o que faz? Na igreja, mostra, conta, fala, joga na cara. Eu tive um líder numa outra igreja que eu pastoreei. Eu não posso crer, e eu sabia da sua vida, ele não fazia isso por necessidade. Ele fazia isso por talvez não estar ainda com o coração envolvido na obra do Senhor. Eu não tenho como julgar totalmente, mas algumas coisas são estranhas. Ele era responsável por comprar o suco de uva e o pãozinho da ceia. E pasmem, ele trazia nota para a tesouraria ressarci-lo. Eu me lembro muito bem que as notinhas que chegavam eram de R$2 naquela ocasião, muitos anos atrás, 60 centavos. Às vezes R$5,80. Você talvez esteja pensando, pastor, que situação que esse homem devia estar vivendo para poder pegar uma notinha da igreja de R$5. Ele não estava passando fome, não, ele tinha uma condição razoável. É que as contribuições são pesadas, é que algumas pessoas acham que porque deu o dízimo, não precisa dar mais nada. São legalistas. São aquelas que não estão envolvidas na obra de Deus de coração. Eles não pensam que tudo isso aqui faz parte da nossa existência. A vida com o Senhor é a vida, não é uma parte da vida. O meu bolso não é o bolso esquerdo, é para a igreja, o bolso direito é para mim. A calça inteira é do Senhor. Não tem o bolso A, o bolso B. As pessoas às vezes não entendem que as coisas começam no coração. Se o seu coração não foi transformado, não adianta eu lhe mostrar mais de 200 versículos em que o Senhor fala de dinheiro e que aqueles que dão são abençoados, porque o seu coração não é do Senhor. Lutero acreditava, o pai da reforma. Lutero acreditava que a conversão começava no bolso. Para Lutero, se uma pessoa não era disposta em contribuir, ela não era convertida. Lutero acreditava piamente de que um verdadeiro crente era aquele em que o seu bolso era totalmente entregue à obra do Senhor. Provérbios 4:23. Você tem dedo rápido no gatilho aí? Diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Para quem que você entrega teu coração? Esse texto aqui cabe para um monte de coisa, né? Cabe para os jovens que enamoram. O que um jovem enamorado faz? Dá o coração. Não é não? Quando você vê aquela donzela abençoada, o santo varão aí, as meninas aí, que estão esperando as meninas solteiras aí que estão esperando o Aquaman chegar. Calma aí, dia 13 vai chegar no cinema, o Aquaman, você está sonhando com ele. Aí quando ele aparece, você entrega o coração, você é tudo. Papai e mamãe você esquece tudo. Esquece do Senhor, esquece da Bíblia. Não, pastor, vou trazer ele na igreja. Sei. Por isso que Salomão diz, guarda o teu coração. Teu coração tem que ser entregue para o Senhor. Dá a Ele teu coração, porque tudo começa com o coração. Ezequiel 11:19, o Senhor nos fez uma promessa. Em Ezequiel ele disse, eu lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus fez um transplante na gente. Sabe, algumas pessoas de fato, parece que já vêm para a igreja com um coração generoso. Tem pessoas que parece que é da natureza dela contribuir. Tem gente que chega na igreja, você não precisa falar nada de dinheiro, não precisa ensinar que tem o dízimo, ele já chega dando. Tem gente assim. Tem uns que você precisa fazer uma oração poderosa para Deus matar o escorpião que está dentro do bolso. E parece que tem alguns que tem um escorpião no bolso, que ele não põe a mão no bolso. Qualquer vaquinha na igreja, a famosa vaquinha, aí vai dar quanto? Ele
ele sai, vai em algum lugar. Um professor meu, agora no mestrado em Ciência da Religião, ele é muito amigo do Fernando Henrique Cardoso. E a gente perguntava, como é que era o Fernando Henrique? O Fernando Henrique é uma pessoa interessante, muito inteligente. E até hoje a gente conversa, se encontra. Ele, quando namorava a dona Ruth, ele ia por encontro com a gente e tal. Mas o Fernando Henrique sempre foi muito interessante. Nas viagens que a gente fazia para estudos de campo, né, porque ele é sociólogo, a gente estudar em loco, em campo, e ele nunca pagava nada. Então, toda vez que a gente ia no bar tomar um café, deu aí R$20 para cada um. O Fernando Henrique estava sempre no banheiro. Na hora da conta, ele estava sempre no banheiro. Você nunca via ele contribuindo com nada. Então, tem gente assim, que sempre se esconde na hora de ofertar, dizimar, contribuir. Mas alguns precisam de uma transformação no coração poderosa, e Deus prometeu em Ezequiel fazer isso. Então, se você é convertido, o seu bolso também é. Porque Deus transformou o seu coração de pedra em coração de carne. Eu gostei da história que Robert Morris escreveu um livro sobre dinheiro, um livro muito bom, do qual muita coisa eu me baseei no que ele escreveu. Ele disse que Deus usou ele por muitas vezes para dar carro de presente para os outros. Carro. Ele foi abençoado e ele abençoava e passava para frente. Até que uma vez ele foi procurado por um casal que disse, pastor, eu estou seguindo a sua experiência e eu também quero doar um carro para uma família. Mas eu queria que o senhor fizesse isso. Então eu vou dar para o senhor e o senhor dá para eles. Então o senhor é o pastor, eu quero que o senhor esteja na frente dessa bênção. E ele deu o carro para o Robert Morris, para o Morris levar para a família. O Morris ficou uma semana com o carro até viajar à cidade onde era a família. E quando ele chegou na cidade antes de viajar, de levar o carro, ele ficou uma semana com o carro bateu o motor. O Robert Morris disse que orou para Deus e falou assim, Senhor, isso não é justo. Eu ganhei esse carro para dar para a família, por que o senhor deixou o motor bater na minha mão? Por que o motor não bateu quando eu dei de presente para o cara? Sabe aquele presente que você entrega, o cara te liga, só deu defeito aqui, estava bom comigo até ontem. O problema é seu. Ele foi orar e Deus falou com ele, porque eu dei condições a você e não à família. Se a família ganhasse esse carro com motor batido, eles não teriam condições de consertar. Por isso que eu deixei o carro uma semana com você, porque a bênção está com você e você é responsável por ela. Robert Morris é um homem muito rico. Ficou rico porque percebeu que a generosidade do coração, como diz Paulo, Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:10, ainda no primeiro bloco da nossa fala, tudo começa com o coração, ele diz, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Paulo diz, ora, aquele que dá a semente, para quem? Para quem planta. Deus dá dinheiro para quem, gente? Para quem Deus dá prosperidade no reino dele? Para quem abençoa. Porque Paulo está dizendo que dinheiro é semente. E Deus dá semente para quem faz o quê? Passa para frente. E ele diz no verso que Deus faz o quê? Aumenta a sementeira. Ele vai dando as sementes e vai aumentando o buraco da sementeira. E você vai semeando cada vez mais, porque isso é o privilégio da contribuição. Permita compartilhar com você uma coisa que eu vivenciei. E, por favor, não me entenda mal. Eu compartilho coisas que eu leio, mas eu gosto de compartilhar coisas que eu também vivi. Lá nos idos da década de 90, na virada do ano 2000, eu estava no gabinete da igreja com o meu PC, começando as redes sociais, o famoso Orkut. Quem lembra? Falecido Orkut. Vocês não eram nascidos nessa época.
E ali nas redes sociais, no início da rede social, apareceu um colega de seminário que estava plantando uma igreja na Bahia. E ali a gente teclando, ele me achou, eu o achei. Ele dizendo: Jean, como é que você está? Eu estou bem, estou aqui plantando uma igreja na cidade de Dutra, São Paulo, e você? Eu resolvi perguntar como é que ele estava. Bom, ele teceu toda a história dele. Estava na Bahia já há alguns anos. A igreja que o enviou tinha parado de mandar recursos. A esposa dele estava trabalhando como cabeleireira, ganhando R$80 por mês. Um lugar em que o trabalho de cabelo que ela fazia era R$5. E você vai fazer um cabelo, é 200, 150, talvez até mais. Ela ganhava 80 por mês. E com tudo que ele tinha, com alguns trabalhos que ele fazia na cidade, ele conseguia levantar 150. E esse era o sustento do missionário. Naquela ocasião, irmãos, o Espírito Santo me constrangeu de uma forma absurda. Na minha mesa, enquanto eu conversava com ele pelo meu PC, não era um notebook, notebook era coisa de rico naquela época, era um computadorzinho. Eu tinha em cima da minha mesa a famosa e falecida Palm Top. Quem lembra da Palm? Você puxava na lateral dela, era um negocinho desse tamanho, você puxava na lateral dela, não era celular, era Palm. Tinha uma canetinha e que você mexia. E aquela minha Palm valia o dobro do que ele tinha por mês. Enquanto eu teclava com ele, as lágrimas desciam e eu olhava aquilo, eu disse: Senhor, isso não é justo. Eu vendi a Palm em uma semana e mandei o dinheiro para ele. A partir daí, irmãos, o meu ministério ganhou um vulto financeiro incrível. Ninguém soube disso. Mas as pessoas começaram a contribuir mais. Empresários foram levantados. A Anice está aqui, ela sabe dessa história. A Anice me acompanha há 18 anos. 19 anos, aí, ó. A ovelha fiel. Ela sabe o que eu estou dizendo. Deus foi levantando empresários na igreja que não tinham nada e Deus foi abençoando e aqueles homens foram dando recursos. E nós fomos fazendo coisas incríveis no reino de Deus. Tudo começou com uma Palm Top que era o dobro do que o missionário. Mas a questão, sabe qual que é? O coração. Porque o Espírito Santo esmagou o meu coração naquela tarde. Eu disse: não é justo eu ter um objeto desse e o meu irmão em Cristo passando necessidade no campo. Isso não é justo. E o Espírito Santo disse: então venda. E eu vendi. E o Espírito Santo disse: agora eu vou abençoar a sua igreja. Aí veio um vento de prosperidade. Coração, começa aqui. Começa aqui. Segunda coisa, capítulo 9, verso 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colhe pouco. Começamos por esse texto. Você não colhe aonde não plantou. Sabia disso? Se você não plantou, você não colhe. Pode ser tudo. Paulo trata aqui com dinheiro. Você não plantou amor, você não colhe amor. Você não plantou generosidade, você não colhe generosidade. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui, está gravada, e eu já disse para o meu pastor. Quando veio o tempo de tribulação na minha vida, porque todo tempo de tribulação vem para todo mundo. Vem para quem contribui, para quem não contribui, vem para todo mundo. Como diz o meu velho pai, chuva que molha defunto, molha o carregador também. Todo mundo é molhado. Eu fiquei um bom tempo com sérios problemas financeiros e com dificuldades para recomeçar uma igreja. Deus levantou o reverendo Arival lá em Pinheiros e colocou dinheiro aqui, como nós naquela época colocamos dinheiro em outro campo, porque nós plantamos no reino de Deus. E o Senhor não esqueceu do plantio que a igreja fez por muitos campos.
E Deus levantou um outro homem de Deus e uma outra igreja para agora semear em nós, para plantar em nós, porque nós temos sementes plantadas no reino de Deus. E Deus leva isso em conta, porque o apóstolo Paulo diz que quem planta pouco, colhe pouco. Mas o princípio que eu quero levantar é, você plantou? Então você não colhe. Quem é que nunca jogou a semente de milho no campo? Nunca jogou a semente de milho no campo e chega de manhã cedo, levanta, deixa eu ver como é que está o meu milharal, se está nascendo alguma mudinha. Só louco que pensa assim, né? Levítico 25, verso 3, o princípio é o seguinte, que Paulo pega. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Paulo pega do Antigo Testamento dizendo, você planta, você colhe. Você tem um tempo para fazer isso e você tem uma época de colher. Se você planta, você colhe. Mas para plantar é necessário ter fé de que tudo vai dar certo. Você precisa acreditar nas estações do ano. Você precisa acreditar que Deus está vendo o que você está fazendo. Você precisa trabalhar e você precisa trabalhar duro e precisa dispor, despender e dar. O princípio bíblico é muito claro no Salmo 126. Versos 5 e 6. Se você consegue abrir, leia comigo. Salmo 126, versos 5 e 6. Olha o que diz a Bíblia. Todo mundo achou? Salmo 126, versos 5 e 6. Talvez só o verso 5. Versos 5 e 6, isso mesmo. Todo mundo junto? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Você crê na palavra do Senhor? Então plante. Plante. Plante no reino de Deus, seja fiel nos dízimos, seja generoso nas ofertas, seja alguém disposto a abrir a casa, emprestar o carro, dar dinheiro, dar roupa, abençoar, dar celular, dar relógio, dar as coisas para as pessoas que você se encontre com elas, que elas precisem. Dê, seja generoso, multiplique isso no reino de Deus, passe adiante, dê às pessoas, porque nós acreditamos que quando nós fazemos isso, Deus olha dos céus e diz, aqui está um homem, uma mulher generosa, generoso, abençoarei, nele eu confio de trazer prosperidade, nele eu confio de trazer bênção, porque ele não olha para si, ele não é ávido, ele não é ganancioso, ele é bênção. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque segundo Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, traz uma advertência para todos nós. Porque quando ainda estávamos convosco, diz o apóstolo Paulo, vos mandamos isto, e se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O que Paulo diz? Tem gente que não planta e quer colher. Tem gente que não quer trabalhar, mas quer comer. A questão de apóstolo Paulo não é se tem ou se não tem trabalho. A questão do apóstolo Paulo é se quer ou se não quer trabalhar. Eu moro em casa e morei em apartamento muito tempo. Depois que você mora em casa, é um problema sério. Todo dia alguém bate lá pedindo alguma coisa. Mas pouquíssima gente bate lá oferecendo alguma coisa. Em minha casa, eu tive a bênção do Senhor de ter queimado a campainha. Que era um fio interno que ia na cozinha. Eu acho interessante, eu sou psicanalista, então tenho a mania de ficar analisando algumas coisas. Por que uma casa antiga, a campainha é na cozinha? Porque no tempo antigo parte do princípio que sempre tem alguém na cozinha. Obviamente é a dona da casa.
a dona da pensão. Eu troquei a campainha e comprei uma campainha sem fio. Queimou de novo. Falei, isso é um sinal de Deus, não vou botar mais nada. Minha casa não tem campainha. De maneira que se for um pastor tradicional lá, eu não vou conseguir recebê-lo, porque pastor tradicional não bate palma, então não vai bater palma e não vou atender. Você está brincando, você está rindo, mas teve um pastor que falou isso para mim. Eu sou tão tradicional que eu não bato palma. Se eu for visitar uma ovelha e não tiver campainha, eu volto, porque palma eu não bato. Ele falou brincando, eu não sei, mas que é um idiota é. Deixa para lá. Vamos aqui. E queimou a campainha da minha casa, e eu estou sem campainha. Então você chega lá, você tem que gritar. Tem que chamar o nome. E às vezes a gente não ouve chamar. E é uma bênção, porque é gente pedindo. Mas é uma bênção, porque os que pedem... Mas sempre tem um rapazinho que ele vê crescendo o matinho na minha calçada e ele sempre bate lá, dizendo assim, senhor, o senhor quer que eu limpe hoje? Me dê qualquer coisa. E eu sempre estou com um coração generoso e toda vez que ele bate lá, que o gramadinho está lá, eu tenho sempre aí de 500 a 1.000 reais para ele limpar ali. O nome da minha rua é Marciano de Barro, número 110. Já te dou uma dica. André vai estar lá amanhã. Bater palma. Mas aquele homem me tocou, porque os outros sempre pediam. E ele não pediu, ele disse, só deixa eu limpar a sua calçada. E o serviço é sempre dele. Tanto é que teve uma vez que foi um outro lá, disse, não tem serviço para você não. Não, mas não, isso aí já tem um contratante aí. Tem um cara aí que está contratado aqui na minha cabeça. E aquele rapaz me chamou a atenção porque, não sei se ele é um cristão desviado, não sei o que é, não sei se ele é drogado, mas esse texto me levanta essa ideia de que algumas pessoas, como diz Paulo, querem comer, mas não querem trabalhar. E deixa eu te dizer uma coisa, sempre há o que fazer na casa de Deus, na casa das pessoas, em todo lugar. Sempre há um chão para varrer, sempre há uma lâmpada para trocar, sempre há alguma coisa que você pode fazer, e o Senhor sabe disso, e o Senhor olha para isso, e o apóstolo Paulo nos diz nessa noite, se você quiser ser abençoado, você tem que plantar dinheiro, disposição, você tem que semear, seja o que for, seja dinheiro, seja a tua alma, seja o teu tempo, seja a tua vida, dê ao Senhor e o Senhor vai te abençoar. Terceira e última coisa, verso 8 e 9 do capítulo 9 de 2 Coríntios, que nós estamos nos baseando. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Ah, irmãos, não tem coisa mais marcante na vida da gente do que a gente ser usado para abençoar. Deus abençoa abundantemente quando a gente coloca o coração na obra. Depois que eu fiz aquele ato de generosidade com o missionário, Deus foi abençoando a nossa igreja de maneira que nós podemos dar para o presidente de missões da igreja congregacional, uma Pajero. Conhece Mitsubishi? Pajero Full. Quando nós tomamos conhecimento de que ele viajava pelo Brasil visitando os missionários numa Uno Mille, a minha liderança se reuniu e disse, vamos comprar uma Pajero para ele. Quando ele veio visitar a nossa igreja em São Paulo, no estacionamento da igreja, nós tínhamos uma Pajero para entregar para ele. Grande bênção uma igreja poder fazer isso. E grande bênção a nossa igreja poder pagar faculdade para jovens que não têm como estudar. E nós pagamos. Faculdade de engenharia, faculdade de medicina. Para pessoas que queriam servir a Deus e ser bênção, mas não tinham dinheiro.
E Deus deu dinheiro para a igreja, e Deus deu dinheiro para o seu povo, para que esse dinheiro pudesse abençoar, transbordar em generosidade, diz o apóstolo Paulo. Porque distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Quando Deus começa a transformar o nosso coração, quando Deus começa a mexer na nossa existência, tudo vai sendo contaminado poderosamente pelo Espírito Santo, e nós vamos nos tornando generosos, de maneira que os céus se abrem, e nós somos canais da bênção de Deus. Mas a questão que eu quero perguntar nessa noite, e já estou terminando, é: você quer ser o canal da bênção de Deus? A fonte é Ele, o canal é você. Porque Deus vai usar alguém. No Antigo Testamento, Deus usou coisas mais esdrúxulas, esquisitas. Poderia ter sido um de nós, poderia ter sido um dos seus. Deus, quando mandou Elias para junto do ribeiro de Querite, sabe quem Deus usou para alimentar Elias? Corvo. Não sei se você sabe, mas corvo abandona os seus filhotes no ninho, sabia disso? Um outro pássaro que tem que levar comida, porque o corvo é tão safado que ele come a comida dos filhotes. E Elias confiou, não no corvo, mas Deus que disse: vou mandar um corvo. Deus usou um pássaro safado, sem vergonha, para alimentar Elias. Poderia ter usado um dos seus. Deus usa às vezes pessoas ímpias nesta terra para abençoar outros. Poderia ter usado você. Mas o teu coração às vezes está trancado, está duro, está pedrado, está congelado, que Deus... Eu não vou transformar você, eu vou usar um ímpio para abençoar aqueles que eu quero. Eu quero terminar com vocês um texto que me levou, que daria uma outra conversa nossa, que é Lucas 21, quando Jesus pega os seus discípulos, vai à sinagoga, senta na frente, num ato engendrado, pensado, Lucas 21, capítulo 21, verso 2. E diz o texto que Jesus ficava ali observando o quanto eles davam, o quanto eles contribuíam. E nesse momento de Lucas 21, diz o texto, e viu também uma pobre viúva colocar 2 pequeninas moedas de cobre, leptos, e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Imagina a cena. Jesus aqui na frente, fazendo a sua pedagogia em campo. Vamos lá, hoje vou dar uma aula para vocês de contribuição. Vamos ao templo. E aí, durante o momento ali, daquele culto, os ricos, diz o texto, Jesus olhou, verso 1, e viu os ricos colocarem suas contribuições nas caixas de ofertas, aqui no gasofilácio. E levantou o Zé lá atrás, Zé vinha, apertando o paletó, Rolex no pulso, já tinha gastado, Jesus sabia disso, o Zé já tinha gastado com tudo que ele queria. O Zé já tinha trocado de carro, o Zé já tinha trocado de casa, o Zé já tinha trocado de mulher, o Zé já tinha trocou de tudo. Não tinha mais o que fazer com dinheiro. O Zé era aquele cara que acabava o mês e sobrava dinheiro. Que bênção. Eu sou daquele que acaba o dinheiro, sobra mês. É o inverso. E aí Jesus sentado ali disse: o Zé deu o que sobrou, o Zé já gastou com o que queria. O Zé primeiro foi trocar o celular, o Zé primeiro foi trocar o paletó, o Zé primeiro foi trocar o carro, o Zé primeiro foi trocar tudo, depois que não tinha mais nada que a sua avidez pudesse comer, sobrou. Eu vou gastar com mais o quê? Já troquei a jumenta, já troquei tudo, vou trocar mais o quê? Vou dar o dinheiro na igreja. Sobrou, vou dar na igreja. Esse é o texto.
Estou alegorizando para você entender, mas foi exatamente isso que o texto diz que aconteceu. Depois que todo mundo que era rico deu do que sobrou, Jesus viu uma senhorinha, que ele chama de pobre viúva, e a lei do levirato dizia que a viúva devia ser assistida pela sinagoga. Diz o texto que a viúva colocou as 2 moedinhas, que era da vida dela, ou seja, da condução, do pão, do óleo da luminária, do azeite da luminária, era a moedinha que gerava a vida dela. Sabe aquele dinheiro que gera a tua vida? Você sabe disso, né? Aquele dinheirinho que você fez o orçamento, esse aqui é o do pão. Você já teve que abrir o cofrinho do teu filho para comprar pão de manhã? Sabe como é que é isso? Você disse, eu vou mexer na economia do menino lá que eu estou guardando, mas não tem do pão. Aquela economia que você diz, essa não é da oferta e do dízimo, já foi. Essa aqui é da vida. Foi exatamente essa oferta da vida que a viúva deu. Jesus disse assim, ela deu mais do que eles. Ela foi abençoada pelo Senhor. Agora, você já fez pergunta para o texto por que ela deu tudo? Por que ela deu da vida dela? Você nunca parou para pensar no texto? Será que ela sabia? Será que ela sabia que tinha rico lá que estava dando da sobra? Será que ela sabia? Claro que sabia. Por quê? Porque todo mundo sabia de tudo. Não era tão volumoso quanto é hoje. Segunda coisa, se ela sabia daqueles caras que davam da sobra, e se ela sabia que tinha politicagem na sinagoga, que Jesus denunciou, se sabia que tinha safadeza ali, por que ela continuou dando? E dando de tudo. Sabe por quê? Porque aquela viúva não deixou a política amargar o seu coração. Que aquela viúva não deixou os ricos amargarem o seu coração, porque a fé que ela tinha para com Deus, ela não tinha para com a instituição, e ela acreditava que Deus estava representado ali naquela instituição, e ela não olhou para as falcatruas, ela não olhou para as bobagens, ela não olhou para os problemas, ela olhou para Deus, e ela deu para Deus. E Deus estava presente naquele dia e viu, porque Jesus é Deus e nós cremos nisso. E eu e você? Eu não vou dar não sei o que eles estão fazendo com o dinheiro, não tem relatório, não vou dar. Não vou dar não, porque já tem cara lá que tem carro melhor do que o meu, então aquele que tem um carro melhor do que o meu, que dê. Eu não vou dar. Eu não vou dar, e começa, não vou dar porque eu não sei o que o pastor está fazendo. Não estou justificando não, o pastor não pode ser safado, o pastor tem que ser o primeiro a dar. Pastor que não dá, pastor que esconde, pastor que não contribui, que não oferta, que não tem um coração na obra, não pode ser pastor, tem que ir embora. Vai chegar o tempo da gente pôr pastor na cadeia. Nós já estamos botando os governadores, os políticos, nós vamos botar pastor também. Porque tem pastor que precisa ir para a cadeia, é safado. Mas vai chegar o tempo de Deus. Mas a questão é que essa viúva, ela tinha o coração na obra. Você tem o coração na obra? Ou você tem um coração nas coisas? Você entrega para Deus ou você entrega para as pessoas? Você está ligado à instituição ou você está ligado ao Espírito Santo? Você só dá se tiver isso ou aquilo, ou de fato você foi tomado pela obra de Deus? Você responde isso para o Senhor, não para mim. Curve a sua fronte, nós vamos orar, nós vamos cantar. E a última coisa